Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu estou de volta para a gente assistir mais uma aula de quê? De filosofia. Então pega aí seu livro de filosofia, seu livro 2, seu estojo, tá certo? E vamos estudar aqui comigo, tá bom? Então, ó, seguindo aqui, ó, nós vamos ver que estamos estudando sobre o quê? Sobre a curiosidade. Isso é um assunto que a gente começou a estudar desde o primeiro trimestre e a gente viu que a curiosidade, ela vai nos ajudar a conhecer, né? Tanto também que descobrir novas coisas, que essas coisas podem ser coisas boas ou até mesmo ruins, trazendo grandes consequências, mas ela nos ajuda a conhecer. E a gente viu que nós estudamos na aula anterior também sobre os 5 sentidos que nós temos, que nos ajuda a descobrir esse mundo no qual nós vivemos. Vamos relembrar aí sobre esses 5 sentidos? Vocês vão aí abrir o livro de vocês na página 292, que vai aparecer esse tema aqui, refletindo sobre os 5 sentidos. Quais são esses 5 sentidos? Vamos ver aqui, ó, o olfato, né? Então, observem que o menino está sentindo o cheiro da flor, né? Então, está descobrindo através do olfato. O tato, né? Que através da nossa pele nós podemos sentir as coisas, né? Ele está aqui sentindo as gotas da chuva. A audição, né? Nós podemos ouvir novos tipos de sons. A visão, nós podemos ver a beleza que existe no nosso mundo, né? Na nossa natureza. E o paladar, podemos sentir novos tipos de sabores, né? Degustar vários alimentos. Então, esses são os sentidos, os 5 sentidos que nós temos, que nos ajuda a descobrir um pouco do nosso mundo, a conhecer melhor ele, certo? Então, nós vamos aí no livro, na página 292, ele está dizendo aí, mostrando um texto, e esse texto a gente vai ler junto, tá certo? Esse texto aí é bem interessante, então preste atenção, tá? Nessa história aí que aconteceu, que esse menino aí aprontou com a irmã dele. Olha só. Camila estava desconfiada. Paulo, seu irmão mais novo, não é do tipo que costuma dividir suas balas. Então ele não gostava de dividir as coisas, né? Tem certeza de que não quer mesmo? Insistia Paulo. Ele não deve estar conseguindo fazer seu dever de casa. Logo vai me pedir ajuda, pensou Camila. São de quê? Caramelo, daquelas que você adora. Deixa eu ver. Camila olhou bem as balas, pegou na mão e cheirou. Você me dá mesmo uma? Perguntou a menina. Até 2. Ela pegou as balas e saiu correndo. A gente nunca sabe. Ele pode mudar de ideia. 1 minuto depois, Camila saiu do quarto como um foguete, com uma grande crise de espirros. Tim! Água, depressa! Tim! Acho que vou morrer! Paulo morria de tanto rir. Suas balas com pimenta, sem dúvida, funcionaram. Então, vocês perceberam aí que nesse texto, o menino, né, que era mais novo, o irmão mais novo, ele fez uma trollagem com sua irmã, né? Então, ofereceu umas balas que ela ficou um pouco cismada, porque realmente ele não gostava de dividir as coisas. E aí, desse dia, ela achou estranho porque ele estava oferecendo as balas para ela. Então, ela pegou essas balas, né? Primeiro, vamos observar aqui que ela usou os sentidos. E quais foram esses sentidos que ela usou, de acordo com o texto, né? Então, primeiro ela viu. Quando ele mostrou assim, ela viu, usou a visão. Depois ela pegou essas balas. Ela usou o quê? O tato. E aí, o que aconteceu? O texto mostra aqui que ela também cheirou. Então, quando ela cheirou, ela achou que o cheiro era bem agradável. Ela usou o que, gente, quando ela cheirou? O olfato. E por último, ela usou o paladar, porque quando ela foi saborear aquelas balas e viu que as balas eram de pimenta. Então, ele conseguiu enganar a irmã dele, não é verdade? Então, ela foi enganada, certo? Então, por isso que aqui diz sentidos e engano. Você alguma vez já foi enganado também? Já aconteceu com você uma situação parecida com essa na história? Alguma vez você viu algo, pensou que era uma coisa, era outra? Né? Ou até mesmo às vezes a gente vê uma comida que aparenta ser bem gostosa, cheirosa, mas quando a gente vai comer, vai provar, não é aquilo que a gente estava pensando, né? A gente sente outro gosto, então a gente foi um pouco enganado, podemos dizer assim, né? Então nós vamos ver aqui, gente, outra história, que é um vídeo educacional aqui,
que se chama O Mito da Caverna. Então preste bem atenção nesse vídeo aí. Então vamos ver agora um vídeo com mais uma história, certo? Bem interessante aí, que se chama O Mito da Caverna. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa história. Se você quiser me acompanhar, tem aí no livro de vocês, na página 293, tá certo? Isso aqui é em forma de texto, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, ouvir esse vídeo. Havia 3 homens que moravam numa caverna. No entanto, eles viviam lá de um jeito diferente. Os 3 estavam acorrentados, um ao lado do outro, de costas para a abertura da caverna. Desse jeito, eles só conseguiam ver as sombras das pessoas que passavam lá fora, ao olhar a parede da caverna. Para os 3, isso era muito interessante. Eles ficavam observando as figuras, achando que tudo aquilo era de verdade. Mas não era. Eram só sombras. E nenhum deles tinha consciência de uma realidade diferente dessa, pois viviam sempre olhando para a parede, enxergando sombras. Um dia, um deles saiu da caverna. Viu o sol, as nuvens e as pessoas passando, as quais antes não eram mais do que formas desfiguradas em uma parede. Naquele momento, tudo fez sentido e ele entendeu a diferença entre o mundo de verdade e as sombras. O que ele achava ser real não era. Fora da caverna é que morava a verdade. Ok, pessoal, puderam observar aí esse vídeo, né? Caso você também queira, mais uma vez, lembrar essa história, você pode ler lá na página 293, que está o texto dessa historinha, tá certo? Então, ó, de acordo com essa história aí que vocês ouviram, né? Que, ó, tá mostrando agora aqui também, nós temos aqui no Conversa Vai e Conversa Vem algumas perguntas, certo? Vamos ver essas perguntas aqui e vamos pensar comigo que motivo levou o prisioneiro a sair da caverna. Vocês perceberam que na história, 3 homens viviam dentro dessa caverna, acorrentados, de costa para o lado de fora, certo? De costa assim, ó, para a luz. Então, o que acontecia? Acontecia que nessas paredes da caverna apareciam aquelas sombras, e eles ficavam observando aquelas sombras, e para eles ali era algo que era bem real, aquelas sombras ali existiam mesmo. Mas o que estava por trás dessas sombras, eles não sabiam. E aconteceu que um deles lá ficou bastante curioso para saber e tentou se soltar. E ele conseguiu sair da caverna por questão de quê? Curiosidade. Então foi isso que motivou o prisioneiro a sair dessa caverna para ir lá fora matar a curiosidade dele para saber o que era aquilo. E quando ele chegou lá fora, o que foi que aconteceu? Que ele descobriu que aquilo que eles estavam vendo lá na caverna, na parede, na verdade eram apenas sombras das pessoas que ali passavam na frente, né? Daquele movimento todo das pessoas andando, né? De cavalo e outras coisas que lá passavam pela frente da caverna, certo? Então, isso aí foi o motivo que levou o prisioneiro a sair daquela caverna. Então, o que estava sendo percebido pelos sentidos era verdade ou engano? Na verdade, o que eles estavam vendo era, eles imaginaram outra coisa daquilo que eles estavam vendo. Se eles viam lá aquelas imagens lá nas cavernas, na parede, na verdade eram o movimento das pessoas. E para eles aquilo dali não era, eles não sabiam que era o movimento, a sombra das pessoas que ali passavam. Então eles se enganaram através daquilo que eles estavam vendo, certo? Então, ó, o que aprendi com o mito da caverna? E a gente aprendeu que muitas das vezes nós podemos nos enganar, né? Através daquilo que nós estamos observando. E não, de fato, é aquilo mesmo, né? Então, isso aí é o ensinamento que passa dessa historinha aí, que é um mito, tá certo, pessoal? Olha só. Então, nós vamos ver aqui na página 294, vai vir uma atividade aí no Mão da Massa, que é a respeito dessa história que nós acabamos de comentar. E acabamos de ver e ouvir, tá certo? Então, vai vir aí várias perguntas, que essa atividade vai ficar para casa, que tem o número 1, número 2, página 295 vai ter aí o número 3 também, número
4, tá certo? E aí vocês vão responder aí na casa de vocês, tá certo? Então, não esquece de fazer essa atividade. Qualquer coisa, se você esquecer a história, você volta lá na página 293, lê novamente lá a história, tá bom? Você vai encontrar essa história lá. E vai relembrar tudo aquilo que nós vimos aqui nesse vídeo. Ou volta ao vídeo quantas vezes você achar necessário. Tá certo, pessoal? Responda aí as perguntas e na próxima aula a gente vai comentar as respostas, tá ok? Então, nos vemos na próxima aula aí, se Deus quiser, hein?